Pode tomar seu assento. Nosso Deus é poderoso. Amém. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Abra sua Bíblia em Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Versículo de número 20. Evangelho segundo João, capítulo de número 11, versículo de número 20. Em minha Bíblia diz: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se, ó Senhor, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhes disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou Jesus. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou o cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo novamente indignação, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e ele disse: rolem a pedra para o lado. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e um pano envolto do seu rosto. E Jesus disse: desamarrem as suas faixas e deixem-no ir. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. É ela que tem poder, Senhor, para transformar. Jesus, é ela que tem poder para agir. Espírito Santo, eu te convido agora a estar, ó Pai, agindo nos corações, que possamos estar com o ouvido atento e um coração receptivo àquilo que o Senhor tem para falar. Senhor, age poderosamente nesta noite, é o que eu te peço, Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. O texto que acabamos de ler é um texto quanto conhecido, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quando eu fui fazer essa palavra, eu escrevi antes 2 palavras. E eu escrevendo, e parecia que não era aquilo. E Deus me deu essa palavra, e foi tão impactante, por causa que eu comentei com alguns amigos essa semana que passou, eu terminei um propósito de oração. E Deus falou muito forte comigo através desse tema. E Deus me deu essa palavra, e eu senti a presença de Deus enquanto estava escrevendo, quando estava fazendo. Meu irmão, uma coisa que eu sempre falo: não existe acaso. Se você está aqui, é porque a vontade de Deus quis que você estivesse aqui. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor tem algo para a sua vida, o Senhor tem um propósito para você. Creia nisso. Amém? A palavra ressurreição significa, vem de ressurgir.
O sentido que nós estamos dando para essa palavra é uma pessoa que tinha vida, ela morreu e ela ressurge, ela ressuscita. Nós conhecemos muito essa palavra porque Jesus ressuscitou. Se nós estamos aqui foi porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde deter aquele que criou a vida, o autor da vida, pois Ele tem poder. O nosso Senhor tem poder, você crê nisso? Amém. A palavra vem, o significado da palavra vem de ressurgir, de trazer à vida aquilo que não tinha mais. Meu irmão, eu creio, hoje Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Hoje Ele vai ressuscitar os seus projetos. Ele vai ressuscitar o seu ministério. Ele vai ressuscitar o seu chamado. Ele vai te trazer esperança novamente. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta, o vale que você está passando, mas eu sei que Deus falou que Ele é vida, Ele é a ressurreição. E se você crer nisso, você verá a glória de Deus agir em sua vida. Creia nisso. E hoje Deus irá ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos e a sua esperança novamente. A morte que eu venho hoje aqui falar não é apenas a morte física, eu não quero muito atrelar isso. Eu quero mais falar sobre uma morte chamada morte espiritual. Em vários textos, em várias passagens bíblicas, nós ouvimos falar sobre essa morte. Até no Atos da Ceia falam sobre a morte espiritual. Talvez você está do lado de uma pessoa que está morta espiritualmente. Talvez você está do lado de uma pessoa que por dentro não tem mais vida, apenas está vivendo fisicamente, mas espiritualmente já está morto. Mas eu creio que, como o Senhor falou aqui, mesmo que esteja morto, Ele ressuscitará, pois Ele tem poder para isso. Jesus estava numa cidade pregando e chega um mensageiro a Ele: Senhor, o seu amigo querido, em várias traduções fala amigo querido, um amigo íntimo, está muito doente. Este homem era Lázaro. Lázaro estava muito doente, à beira da morte. E Jesus fala: isso não acabará em morte. E aqui nós já vemos um ponto muito interessante. Se você está passando por alguma situação complicada, se você está passando talvez por uma morte espiritual, talvez você não tenha mais esperança, entenda uma coisa: isso não acabará em morte. Hoje Deus decretou vida para você, amém? Isso não acabará em morte, disse o Senhor. E eles continuam mais 2 dias naquele lugar pregando. E chegou nesse segundo dia, ele fala aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos ficam meio receosos, porque Jesus havia acabado, quase sido apredejado na Judéia. Jesus fala: vamos voltar, porque Lázaro adormeceu e eu preciso ir lá despertá-los. E aqui os discípulos fazem uma colocação dizendo: se ele dorme, então quer dizer que ele melhorou. E o Senhor me alertou num ponto muito interessante. Meus irmãos, como eu falei, talvez a pessoa que está do seu lado está morta espiritualmente. Talvez a pessoa que está do seu lado não tem mais sonhos, não tem mais esperança. Nunca despreze a dor de alguém. Nunca despreze o sofrimento de alguém achando que é algo normal. Não é normal sofrer. Mas comece a orar pela vida dos seus irmãos. Se você ainda não tem esse hábito, comece a colocar os seus irmãos na sua oração, a sua família. Porque Deus dá proteção a nós. A Bíblia fala que vã vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Significa que a maior proteção no mundo não compara-se a de Deus. Então comece a colocar os seus irmãos em sua oração. Porque você não sabe o que ele vem passando, você não sabe a luta que ele vem enfrentando dentro dele. Então comece a orar, comece a buscar e colocar os seus irmãos em oração. Os discípulos falam isso como se fosse algo normal. E Jesus alerta eles novamente: não, Lázaro morreu. Jesus alerta eles claramente: Lázaro morreu. E eles partem até a Judéia. Chegam no povoado de Betânia, ali onde Lázaro morava. A Bíblia fala que a primeira pessoa que vai ao encontro de Jesus é a irmã de Lázaro, chamada Marta. E ela chega até Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela indaga o Senhor, ela quase faz uma pergunta, ela quase questiona a Deus: Senhor, por que o Senhor não estava aqui? Porque se o Senhor estivesse aqui, ele estaria vivo, não teria morrido. Às vezes, em nossa vida, nós temos que ser inconformados com a situação que nós estamos vivendo. Nós não devemos ser acomodados, não devemos ser inconformados com a situação, com o sofrimento que às vezes nós estamos vivendo. Se você não tem mais força, entenda isso, seja inconformado. Busque força no Senhor. Seja inconformado com a situação que você está vivendo. Existia um homem chamado Gideão. Alguém conhece a história de Gideão?
Gideão foi um juiz de Israel. Israel, antes de ser uma grande nação, Israel era apenas uma família, tinha Jacó e seus filhos. Depois foram para o Egito. Depois veio o líder Moisés. Depois de Moisés veio o sucessor de Moisés chamado Josué. E depois de Josué já vem a era dos juízes, o tempo dos juízes. Juízes, eles governavam o povo de Israel. Só que isso foi em determinados lugares, em determinadas áreas. Deus levantava um juiz. Quando o povo estava sendo afligido, Deus ia lá e levantava alguém. E esse alguém liderava e libertava o povo. E Gideão está no meio da situação de aflição. O povo midianita estava oprimindo o povo israelita. A Bíblia fala que se existia uma plantação, se existisse uma criação de gado, uma criação dos animais, os midianitas iam lá e devastavam, pareciam gafanhotos e roubavam tudo que era dos israelitas. Isso em todos os lugares. A Bíblia fala que Gideão nesse momento está debulhando o trigo escondido atrás da prensa de uva, com medo do inimigo, porque se os midianitas vissem ele, iam pegar todo o seu sustento e poderiam até tirar a sua vida. E a Bíblia fala que Gideão está debulhando o trigo e chega um anjo do Senhor até Gideão. Olha como é interessante, o anjo do Senhor vai até Gideão para falar algo que Deus havia trazido. Ele chega em Gideão e fala: varão muito valoroso, homem muito corajoso, homem de fé. E se fosse hoje em dia, nós olhasse um anjo vindo falar com nós íamos ficar todos felizes, íamos chorar, porque Deus falando. Mas Gideão, ele olhou aquela cena e falou: se o Senhor está comigo, por que está acontecendo isso comigo? Se o Senhor está comigo, por que está acontecendo todas essas situações comigo? Gideão está inconformado com a situação que ele estava vivendo, com a opressão do inimigo. A Bíblia fala que o anjo olha para ele e fala: vai nessa tua força, Gideão, que eu sou contigo. Às vezes nós temos que ser inconformados. Deus quer isso de nós. E Gideão fala ao anjo: mas eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor do povoado de Manassés, da tribo de Manassés. E o anjo fala: não importa que você seja o menor, importa que eu vou contigo, importa que eu esteja contigo. Meu irmão, não importa a luta, não importa o teu tamanho, se você é grande, se você é pequeno, se você tem poder aquisitivo ou não, importa que o Senhor está contigo, pois é Ele que dá a vitória, é Ele que te tira da opressão do inimigo. E Gideão vai até a guerra, vai até a batalha contra os medianitas. A Bíblia fala que Gideão tinha um exército de 32 mil homens, melhor dizendo. E desses 32, Deus faz meio que uma peneira e ficam só 300. E Gideão vai para a guerra com 300 homens e vence. Mas não porque era Gideão ou porque tinha 300. Ele vence porque o Senhor está com ele. Se você venceu uma guerra, entenda, você não venceu pela força do seu braço, você venceu porque o Senhor está contigo. E o Senhor tem poder para resolver, para dar a vitória. Deus quer que nós sejamos inconformados. Marta chegou inconformada ao Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque para ela, Lázaro morreu. Ali acabou os sonhos, ali acabou os projetos de Lázaro, ali acabou a família que ele tinha, que ele poderia ter mais filhos, ali acabou tudo para Lázaro. Eu estava pesquisando e eu vi um texto muito interessante. Depois eu fui pesquisar, era um pastor que escreveu esse texto numa universidade. Ele falava: você sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Alguém sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Talvez vocês vão pensar Dubai. Não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. No cemitério tem sonhos acabados, tem projetos que não vão seguir, tem letras de canções que nunca vão ser escritas, tem casas que nunca foram arquitetadas. O cemitério tem tudo isso. Não enterre dentro de você o que Deus te deu. Deus falava muito forte comigo em relação ao ministério. Não enterre dentro de você o ministério que Deus te deu. Não enterre dentro de você o chamado que Deus te deu. Não enterre dentro de você os sonhos que você tem, ou a esperança. Não enterre isso dentro de você. Deposite isso em Deus, pois Ele tem poder. Para Marta havia acabado tudo. E Jesus vai lá,
e fala a Marta: ei Marta, entenda uma coisa, eu sou a vida e eu sou a ressurreição, e mesmo que ele esteja morto, ele ressuscitará. Talvez você tenha sonhos, projetos que acabaram, que morreram, mesmo que isso esteja morto dentro de você. Se você crê, você verá a glória de Deus e Deus te dará vida. Deus te dará a ressurreição de seus sonhos, de seus projetos. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus tem poder para isso? Eu ia trazer outra, fiz 2 palavras e nenhuma delas era para mim trazer. É porque Deus sabia que ia ter pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Iam ter pessoas aqui que precisavam saber que Deus quer ressuscitar os sonhos, Deus quer ressuscitar os projetos, Deus quer ressuscitar o teu chamado, Deus quer ressuscitar o teu ministério. Entenda isso. Deus tem vida, Jesus tem vida para nós. Há uma história muito bonita que fala na Bíblia que Jesus estava entrando numa cidade, num povoado, e desse povoado estava saindo uma comitiva fúnebre, um funeral. Estavam levando, era um moço muito jovem, havia morrido. Eles estavam levando esse moço até as tumbas. Só que aquele dia a morte se deu mal. Ela estava indo, e quem estava indo em direção a ela era o autor da vida, é quem criou a vida. Então a morte aquele dia se deu mal, porque Jesus olhou aquilo, e a Bíblia fala que a mãe dele era uma mãe viúva, e ele era o único filho, ainda moço, jovem. Ali estavam os sonhos dela, ali estava quem ia proteger ela, quem ia dar o sustento a ela, pois que naquela época as viúvas eram muito discriminadas, as viúvas não poderiam fazer quase nada na sociedade. Então ela precisava do filho dela para dar o sustento a ela, e ali havia acabado tudo isso. Aí ela fala que Jesus olha aquilo, ele encosta no caixão e fala: ei moço, ei jovem, levanta-se. Já fala que os carregadores tiveram que parar, porque o rapaz se levantou e começou a conversar com Jesus. Entenda uma coisa, talvez aquilo que estava te levando para a morte tem que parar, porque hoje Jesus coloca a mão no teu ombro e fala: ei, levanta-se, levanta-te, que eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Você entende a grandiosidade disso? Você entende a força que isso tem? Deus, Ele está te dando vida novamente. Deus, Ele está restaurando sonhos. Ele está trazendo esperança novamente a você. A Bíblia fala que Jesus fala isso com Marta, manda chamar Maria. Maria também vem, que meio que questiona Jesus. Jesus fala: vamos até então onde Ele está colocado, até onde colocaram Ele. E levaram Jesus até este lugar. Levaram Jesus até onde estavam ali os mortos. Marta chega a Jesus e fala: Senhor, não é muito bom abrir a pedra não, porque já está 4 dias morto e já cheira mal. Lázaro ficou 4 dias sem sonhos, ficou 4 dias sem esperança. Você está há quanto tempo sem esperança, sem sonhos, sem projetos? O Senhor fala a Marta novamente: eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Eu não disse isso? Ele mandou tirar a pedra. E ele grita, ele faz uma oração, e a Bíblia fala que Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Hoje Ele está fazendo do mesmo jeito, Ele está te chamando pelo nome. Ei irmão, ei irmã, vem para fora. Ei homem, ei mulher, ei jovem, ei criança, venha para fora, vem para mais perto de mim. Aquilo, as faixas que poderiam te prender, o pano que te cobria não te cobre mais. Jesus tirou tudo isso e fala: venha para fora, venha para viver uma vida comigo. Venha viver novamente, venha ter sonhos novamente, venha crer novamente. Hoje Jesus te chama pelo nome. Que privilégio ver o Senhor chamando nós pelo nome. Hoje o rei te chama. Vocês conhecem um homem chamado Mefibosete, história bíblica de Mefibosete? Mefibosete foi filho de Jonatas, neto de Saul. Saul foi um rei de Israel. Quando Jonatas, o seu pai, era moço,
ele fez uma aliança com alguém chamado Davi. Falou que a casa um do outro ia proteger e abençoar uma a outra enquanto um deles existia. E passou-se um certo tempo, Jonatas e Saul morrem em uma batalha. E essa criança, pois era uma criança neste tempo, neste dia ele sofre um acidente e tem as duas pernas quebradas. E ele foge para um lugar chamado Lodebar, porque eles tinham que fugir, eles não poderiam saber, o exército inimigo não poderia saber que existia ainda um descendente de Saul. E a empregada, a mulher que cuidava dele, leva ele para Lodebar. Lodebar é uma cidade conhecida como cidade da dor, do sofrimento. Ali não havia mais sonhos, ali não havia mais esperança, ali não havia mais expectativa. E a Bíblia fala que eles vão até Lodebar, ali ele vive, ali ele fica até adulto, mendigando, pedindo dinheiro como um mendigo. Só que Davi se lembra da promessa que fez a Jonatas, e ele vasculha alguém em todo o seu reino, perguntando: existe ainda alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, que eu possa ajudar? E aparece um servo chamado Ziba e fala a Davi: existe um chamado Mefibosete, o filho de Jonatas, só que ele está num lugar meio complicado. Ele está em Lodebar, terra de dor, cidade do sofrimento. Davi, não importa onde ele seja, avisa, escreva uma carta dizendo que o rei manda chamar Mefibosete. Davi coloca Mefibosete, alguém que estava sem esperança, sem sonhos, sem vida, do lado do rei, na mesa do rei. Hoje, quem te chama é o Rei dos Reis. O Senhor Jesus te chama para estar na mesa dele, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Deus deu uma nova vida a Mefibosete, como Deus dá uma nova vida a nós hoje. Você crê nisso?